Desde já quero também convidá-los mais uma vez a abrir a Escritura Sagrada em Mateus capítulo número 4. Que perigo corremos quando ouvimos uma falsa exposição do Evangelho? Eu já me deparei com essa pergunta. Que perigo a minha alma corre quando escuta uma falsa exposição da palavra de Deus? Todos nós que aqui estamos, nós julgamos ter e temos um bem muito precioso sobre nossas vidas. Bem, eu não estou falando de qualquer parte física do nosso corpo, mas também não estou falando de qualquer bem material que nós tenhamos sobre a nossa custódia, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Mas eu falo de uma parte imaterial que repousa sobre o nosso corpo, fonte de bênção da parte do Senhor, pelo qual Cristo conjuntamente faz com que ela goze de todo bem. Ora, se alguma parte do nosso corpo enferma estivesse, pelo cuidado que temos conosco, talvez nós procurássemos o melhor profissional da área para que pudesse habilmente tratar. Esses dias eu estive muito preocupado com o meu pé esquerdo. Senti algumas dores, ainda sinto algumas dores. E eu fiquei me preocupando. Que profissional tão hábil eu poderia procurar para poder me ajudar nessa questão? Geralmente pensamos assim. Sobre os nossos bens, paira sempre uma pergunta que nós fazemos: quem poderá cuidar de nossa casa, do nosso lar, quando alguma coisa disforme aparecer sobre ele? Quem poderá cuidar de alguma parte dos nossos carros, dos nossos transportes, quando eles sofrem algum tipo de dano? Nós saímos ao mercado a fazer pesquisas para saber qual profissional hábil poderá nos ajudar. Mas, por incrível que pareça, e isso me chama a atenção, às vezes nós não nos preocupamos com o maior bem que temos sobre nossa vida. Eu estou falando da nossa alma. E às vezes a prova de que nós não nos preocupamos com a nossa alma é que nós não procuramos alguém que habilmente e fielmente fale a nós acerca da verdade divina. E às vezes nós passamos a acreditar em qualquer palavra ministrada que estoa da verdade de Deus. Ora, mas isso não é incomum e não é raro, parece não ser raro. Se multiplicam sobre a face do globo mais e mais religiões que destoam da verdade do Senhor, que em nada tem compromisso com a verdade revelada de Deus. E como disse, isso não é raro. Afinal de contas, o nosso representante federal, Adão, no Éden, preferiu dar ouvidos à sua esposa, e essa preferiu dar ouvidos ao diabo do que ouvir a Deus. E é por isso que ainda hoje nós incorremos em falta a quem eu intitulo de pecado. Que perigo corremos, ou que perigo sofremos, quando ouvimos uma falsa ou distorcida pregação do Evangelho? É isso que eu quero tratar com vocês na exposição de Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso número 11. Eu, portanto, convido os irmãos para, com a Bíblia aberta, possamos mais uma vez fazer a leitura do Santo Evangelho. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deixa eu lhe mostrar algo aqui no texto. Esse texto aqui está dividido em 5 sessões. Deixa eu lhe mostrar essas 5 sessões aqui. A primeira, verso 1 e verso 2, ela serve como uma introdução ao texto. Aí nós temos as 3 principais sessões dessa mensagem. A primeira sessão vai então do verso 1 e verso 2, tendo a segunda sessão, verso 3 e o verso de número 4. Terceira sessão, verso de número 5 até ao verso de número 7. Quarta sessão, verso de número 8 ao verso de número 10. E a quinta e última sessão é como que uma resposta ao início, verso de número 11. Então, esse texto aqui, se ele fosse dividido de forma temática, ele teria, portanto, 5 temas. E como eu disse na introdução à mensagem, perceba que perigo nós corremos quando escutamos uma falsa exposição do Evangelho. Que perigo corre a nossa alma quando, ao invés de ouvir uma boa palavra, a verdadeira palavra do Senhor, ela escuta uma torção da graça de Deus. Aquilo que pode até ser chamado de evangelho, no entanto, um falso evangelho, uma falsa mensagem. Perceba como o texto aqui transcorre para nós. E veja o verso 1 e o verso 2. O Espírito de Deus paira sobre Cristo. Obviamente que a palavra Espírito que ocorre aqui no verso número 1 é uma referência direta ao verso número 16 do capítulo anterior, do capítulo de número 3. O Espírito de Deus que paira sobre Cristo. Pois bem, esse mesmo Espírito agora o leva ao deserto. E é interessante, é que o motivo pelo qual o Espírito o leva ao deserto, o motivo pelo qual o Espírito o coloca em um local esmo, o texto é claro em dizer, para que ele pudesse ser tentado pelo diabo, e não que o Espírito Santo estivesse concorrendo com Cristo, e querendo provar a Cristo, se Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. Não é essa a tônica do Espírito. Porque veja, agora nas Escrituras Sagradas vai ocorrer aquilo que nós chamamos de redenção. Perceba, se no primeiro homem, Adão, toda a humanidade pecou e destituída foi da glória de Deus, Romanos capítulo 3, verso número 23, cabe agora ao segundo Adão, o segundo homem,
fazer aquilo que o primeiro homem foi incapaz de fazer, ser retamente obediente ao Senhor. E perceba ainda mais, se o primeiro homem, por não dar ouvidos a Deus, e por crer numa mensagem tropa, literalmente torcida, e toda a humanidade juntamente com ele caiu, agora, o segundo Adão, Cristo, perante o mesmo personagem que a Eva tentou no jardim, ele agora vai responder às questões do seu tempo, ele vai responder ao diabo. E perceba, no jardim o diabo usa a palavra de Deus, torcida, para levar Eva, Adão, a humanidade à queda. Ele também vai torcer a palavra de Deus para fazer com que literalmente Cristo, o segundo Adão, caia. E o problema disso é que, caindo Cristo, a humanidade ela não será redimida. Agora, que armas Cristo usará para vencer ao diabo? Então veja, na segunda sessão, verso de número 13, verso de número 4, nós vamos ser levados a um Cristo que usa da própria palavra de Deus, nos ensinando como vencermos esta vida, como vencermos o mundo, como alimentarmos a nossa alma, como cuidarmos nesse tempo que se depara diante de nós. Então veja agora a segunda seção do texto, verso número 3 e verso número 4. Verso 3 diz assim: e chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Veja, o capítulo 3, o verso 17, não encerra com uma pergunta. A pergunta que o diabo faz a Cristo: se tu és o Filho de Deus. O verso 17, Deus diz acerca de Cristo: este é o meu Filho amado. Perceba bem, o diabo diz assim: és tu o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus. Eu já disse aqui na igreja que, na língua portuguesa, a palavra filho só é concebida como filho. Não existe outra palavra para concepção de filho. Mas no texto bíblico aqui, nós temos duas expressões para ressaltar filho. Uma expressão que alguém poderia tornar-se filho, aquela que os judeus usavam, era a palavra teknos, uma palavra grega. Então o judeu, quando iria se referir como filho de Deus, eles usavam a expressão teknos, ton, teon, ou seja, filho adotivo. A palavra teknos é filho adotivo, filho por adoção, filho por tomada jurídica. Mas filho não das entranhas, é o filho do peito. Veja, não é o filho da graça, mas é o filho da misericórdia. Então os judeus, sabendo que Deus não tem filhos com a mesma essência, eles diziam assim: nós somos filhos de Deus, mas filhos adotivos do Senhor. Então eles usavam a expressão teknos, ton, teon. A palavra teknos é filho adotivo, tom, di, e teon, teos, Deus. Então nós somos filhos adotivos de Deus. Você já percebeu que quando Cristo se dizia eu sou filho de Deus, os judeus pegavam pedra e queriam apedrejá-lo? Você nunca se perguntou o porquê disso? É porque Cristo não usava a expressão teknos, ton, teon. Ele usava a expressão huios, ton, teon. Ele não usava a palavra teknos, ele usava a palavra huios, que também significa filho. Mas perceba, é um filho diferente, é filho da mesma essência, filho da mesma substância, filho da mesma ordem. Então, quando Cristo se dizia filho de Deus, ele dizia assim: eu sou filho da mesma essência, filho com a mesma substância, filho da mesma ordem.
E era tão precisa a sua palavra, que em João capítulo 10, verso número 30, os seus discípulos, os seus apóstolos diziam assim: mostra-nos o Pai. Aí lemos lá no verso 30, Cristo dizendo assim: ora, por que vocês querem ver o Pai? Aí ele assim: vocês querem ver o Pai? Então eu e o Pai somos um. Em outras palavras, se vocês querem ver a Deus, olhem para mim. Eu sou Deus, Deus entre vós. Huios Tonteon, né? Filho da mesma essência, filho da mesma procedência, filho da mesma substância, filho da mesma ordem. E assim que nós lemos o verso 17 do capítulo 3, quando Deus diz acerca de Cristo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem encontro prazer, deleite. Ele está dizendo assim: este é Deus tal qual eu sou. Este é aquele que entre vós se encontra. Ele é o verdadeiro Senhor. Não há qual Cristo porta sobre si um título, mais do que um nome. Ele é Emanuel, a quem os homens dizem: é o próprio Deus entre nós. É o próprio Deus entre nós. Veja, se Deus é verdadeiro na sua expressão, por que nós lemos no verso 3 agora do capítulo 4, o diabo dizia assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ele diz assim: manda que estas pedras se tornem pães. Obviamente que o diabo está fazendo aqui um teste com Cristo, lembrando-se da peregrinação do povo de Israel no deserto, onde das pedras vieram água, e onde dos céus caiu maná, caiu pão. Então o diabo diz assim: se tu és o verdadeiro Filho de Deus, o próprio Deus entre nós, então faça o que eu vou lhe dizer, faça com que essas pedras se transformem em pães. Obviamente, quando lemos o verso 3, a intenção agora, o verso número 4, era Cristo dizer assim: então eu vou lhe mostrar que eu sou Deus. Então pedras se transformam em pães, ou maná caia do céu, ou pedras se vertam literalmente em alimento ao povo. Então, pelo raciocínio lógico, Cristo faria isso. Mas entenda, se a proposta do diabo é mais uma vez torcer a palavra de Deus, por que Cristo agora não transformou pedra em pães? E lemos no verso 4, ele dá uma outra resposta. O motivo, irmãos, é que se Adão caiu pela palavra torcida, Cristo agora responderá ao diabo, mostrando a ele a verdadeira palavra de Deus, fazendo diante do diabo aquilo que Adão foi inteiramente incompetente. Veja a resposta de Cristo. Verso 4: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Resposta: nem só de pão viverá o homem. Do que vive o homem? Aí ele mostra agora o verdadeiro pão que alimenta a alma, o verdadeiro pão que nutre a esperança, o verdadeiro pão que alegra o cristão. Ele diz assim: o cristão vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis o pão. Se você pensa que a sua despensa cuida de você, se você pensa que a sua fortuna vela por você, existe algo maior que pode cuidar da sua vida, e muitas vezes você tem negligenciado. É o verdadeiro pão dos céus, é o verdadeiro pão da graça, o pão de Cristo, a palavra de Deus, é quem cuida de nós. O rabino, então, na época de Cristo, saía então para fazer uma visita a um grande oficial romano. E chegando na casa do oficial romano,
ele é presenteado por uma pedra extremamente valiosa. Afirma-se que era uma pepita de ouro. Então o rabino a toma pelas mãos e, recebendo aquele presente do oficial romano, ele janta em sua casa e, após o jantar, retorna para o seu lar. Algum tempo depois, o oficial romano faz uma visita a esse mesmo senhor. E ao entrar então na casa desse senhor e participar do jantar, ele também recebe um prêmio. E o prêmio é um pedaço de pergaminho que estava escrito ali, Êxodo capítulo 20, onde havia os 10 mandamentos ou decálogo. O oficial romano então se dirige ao homem, ao senhor, ao rabino, e diz assim: me deixe lhe fazer uma indagação. Ao visitar a minha casa, em consideração à nossa amizade, eu lhe dei uma grande pepita de ouro. Mas ao visitar a sua casa e saber de suas posses, eu recebo um rolo de papel. Ao que aquele homem disse: o presente que me destes faz de mim consideração a vós, que eu demande grande esforço para preservá-lo. A qualquer momento, o salteador, um ladrão, invadindo o meu lar, pode tomá-lo para si. Mas o presente que eu te dei não te dará nenhum esforço para guardá-lo. Pelo contrário, ele guardará a tua alma. Portanto, todos nós que aqui estamos, creiamos juntos que o verdadeiro pão do céu guarda a nossa alma. Nós não somos cristãos porque guardamos a palavra de Deus, mas nós somos cristãos porque a palavra de Deus tem nos guardado do mal, tem nos levado ao conhecimento da justiça, da graça salvadora e poderosa de Deus. E é interessante isso, que no deserto, Cristo, no primeiro ato, vence o diabo, citando as Escrituras Sagradas. Se o diabo cita a peregrinação no deserto, Cristo responde ao diabo, citando a lei, Deuteronômio capítulo 8, verso número 3, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eis o verdadeiro pão. O pão físico que você guarda na sua despensa, o pão de Deus guarda você no celeiro do Senhor. O pão de Deus nos guarda na despensa graciosa de nosso Redentor. Agora, vejam que ato geográfico vai acontecer aqui. No deserto, na parte reta de Israel, Jesus é tentado e vence o diabo. Agora, olha o segundo momento que vai acontecer agora na terceira sessão, verso de número 5 ao verso de número 7. Jesus é levado a uma parte alta. Eu queria que você tivesse aqui a ideia de como era a geografia do tempo antigo. Jerusalém é a parte mais alta de Israel. Segundo, o templo está na parte mais alta de Jerusalém. Mas o pináculo do templo está na parte mais alta do templo. Veja, ele sai da planície e agora vai para a parte mais alta. E atente comigo, o que é que vai acontecer com Cristo na parte mais alta?
terceira seção, verso 5 ao verso 7, diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa, aqui é Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, a parte mais alta da cidade, da mais alta cidade. Cristo está literalmente diante do diabo, no lugar mais inóspito de toda aquela terra, na parte mais alta, na parte mais íngreme. E veja o que é que acontece. Verso 6: e disse-lhe: e tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Essa expressão que está escrito é a citação do Salmo 91. E uma parte da tradição cristã diz que o Salmo 91 fala de nós. Eu quero dizer a você que não. O Salmo 91 fala de Cristo. Até o diabo sabia disso. E veja o que é que ele faz com o Salmo 91. Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Veja, ele deixa de citar a lei, e ele agora passa a citar os escritos, em especial o livro de Salmos. Ele diz assim: tentei Cristo na lei e não consegui, tentei Cristo na planície e não tive êxito, levarei a parte mais alta, tentarei Cristo agora nos escritos, nos Salmos. Aí faz a citação do Salmo 91, que diz assim: dará ordem aos teus anjos e eles virão ao teu socorro. Veja, o que Cristo iria fazer agora no pináculo do templo, lançando-se daquele ponto abaixo? Ora, o Salmo 91 nos diz que os anjos viriam ao socorro de Cristo. Por que Cristo não ouve a palavra do diabo e mostra definitivamente ao diabo que ele verdadeiramente é filho de Deus? Primeiramente, vocês devem conceber como Cristo é classificado nas Escrituras. Segundo, como o diabo é tipificado nas Escrituras. Dois exercícios. O primeiro, de Isaías capítulo 12. O segundo, de Ezequiel capítulo número 28. O diabo é um anjo que abandonou o seu estado de glória. E abandonando o seu estado de glória, foi totalmente corrompido, deixando de ser um anjo de luz para ser um anjo de trevas. Mas mesmo assim, o anjo, numa categoria excelsa, ele não é qualquer anjo, ele é um querubim ungido, é o principal dos querubins. No entanto, quem é Cristo? Quem é Cristo? Hebreus capítulo 1 e Hebreus capítulo 2 nos dizem taxativamente que ele é o homem enviado em nosso socorro, mas é o nosso Deus que também nos ampara. Mateus capítulo 1, ele é 100% homem, mas Mateus capítulo 1 também diz que ele é 100% Deus. A pergunta que fica: quem pode dar ordens a Deus? Poderia, portanto, um anjo, ainda que excelso, glorioso, principal destes, dar ordens a Deus? Pode, portanto, a criação dar ordem ao Criador? Às vezes, por não sabermos quem é Deus, nas nossas petições fazemos orações completamente corrompidas. Às vezes nós nos encontramos querendo dar ordem a Deus, dizer assim: se tu és Deus, faz isso, faz aquilo, atenta para o meu clamor, ouve a minha dor, atende isto, atende aquilo.
criatura? De maneira nenhuma. O Criador corrige a criação que está corrompida. E veja como Cristo corrige a criação. Veja como Cristo corrige ao diabo. Veja como Cristo nos corrige. Ele diz no verso 7: também está escrito, usando Deuteronômio capítulo 6, verso de número 16: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, para Cristo é mais honroso obedecer às Escrituras do que se enaltecer perante o mundo. Obviamente, se ele se lançasse no pináculo do templo, os anjos viriam ao seu socorro, e ele revelaria, portanto, toda a sua glória. Mas atente bem, coisa mais preciosa e graciosa é do que obedecer a Deus, do que ser reconhecido pelo mundo. Fazemos mais sucesso quando dobramos os nossos joelhos em obediência irrestrita ao Senhor, do que quando nos exibimos para o mundo para sermos louvados pelos homens. Mas nós valorizamos o inverso. Queremos que as pessoas nos observem, queremos que as pessoas saibam quem somos nós. Damos até carteiradas, não dizemos para alguém: sabe com que você está falando? Você já ouviu falar do meu nome? Sabe a quem você está se dirigindo? Nós queremos nos exibir ao mundo como se fôssemos uma grande estrela, para que os homens soubessem e temessem a nós. Não fazemos sucesso quando nos exibimos. O nosso sucesso é estarmos humilhados diante da potente e graciosa mão de Deus. Nós devemos ser reconhecidos pelo Senhor, do que sermos aplaudidos pelo mundo. Mas se somos aplaudidos pelo mundo e o mundo nos reconhece, alguma coisa errada não está certa. Falhamos em nosso propósito. 2 discípulos chegam para um homem e dizem assim: sabia que o pregador da Galileia é mais famoso do que tu? Tu que batizas no Jordão, agora é inferior àquele. Tu sabias que aquele homem a quem tu batizasses no Jordão faz mais sucesso do que ti, que ele faz mais milagres do que vós, sem sequer batizar homem algum? Ora, João Batista, ao ouvir essas palavras, poderia estar completamente abatido ou humilhado e dizer: fiz tanto por tantos e por poucos sou reconhecido. O coração de João não estava na glória dos homens. Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Maior é a sua glória do que qualquer ato humano. Às vezes nós queremos ser mais importantes do que Cristo. Participamos de uma determinada igreja e queremos ser rapidamente reconhecidos. Se não nos aplaudirem, parece que o mundo acabou. Se não nos enxergarem, é como se tudo tivesse ido mal. Esse não é o nosso propósito, irmãos. Melhor coisa é fazer Deus conhecido do que ser conhecido dos homens. O nosso propósito e a nossa visão é fazer com que Cristo seja conhecido do mundo. Somente Ele pode resgatar pecadores. Nunca pensem que sairão de vossos lares e virão a esta igreja, a este momento, para que vocês possam ver o melhor pregador da cidade. Porque pastor tal estará no púlpito. Porque hoje é o dia do louvor. Pessoas ali cantarão.
plena certeza que você se colocará diante de Deus e ouvirá Deus falar convosco. Saindo daqui com o coração pronto, grato e sincero para anunciar Cristo ao mundo. Cristo responde ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. E é interessante, essa é a citação de Deuteronômio capítulo 16, verso 16. O capítulo 16 é uma série de ensinamentos como os primeiros fiéis do Senhor deveriam se submeter e se subjugar à verdade divina. Aquele povo era chamado numa irrestrita obediência a Deus. E é assim que vencemos o mundo. Aqueles três grandes adversários que estão relatados em Efésios capítulo 6. Lembram deles? O mundo, a carne e o diabo. O mundo, o cosmos, a carne, a palavra lá é sares, que significa também pecado. O diabo, o mundo, a carne e o diabo. Como vencermos o mundo, a carne e o diabo? Irrestrita obediência a Deus. Agora, veja o espaço geográfico. O diabo tenta Cristo na planície do deserto e não vence. O põe no ponto geográfico mais alto do globo e não vence. Onde o diabo agora levará Cristo? Perceba, o Salmo de número 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? A pergunta do Salmo 24 é essa: quem subirá ao monte do Senhor? Quarta sessão, verso 8 ao verso 10. Para onde o diabo levará Cristo? Verso 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. A expressão aqui, monte muito alto, é o monte do Senhor. Você entende que aqui é o monte do Senhor por causa da visão que Cristo tem, por causa daquilo que ele contempla. Veja o que é que ele contempla: e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. A palavra glória aqui é o poder deles. E diz o diabo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele agora mudou de estratégia. Veja, na primeira tentação na planície, ele torce a lei de Deus, mandando que Cristo transformasse as pedras em pães. Pela palavra da planície, Cristo abate. No ponto mais ermo, mais íngreme, o diabo usa novamente a palavra de Deus, o Salmo 91, completamente distorcido, e Cristo usa a lei para vencê-lo. Agora veja, no ponto mais alto da existência, agora literalmente o diabo diz: veja os reinos, o poder e a glória deles. Ele não usa mais do Evangelho, ele não faz mais uso da palavra de Deus. Já havia sido abatido 2 outras vezes. Agora ele quer vencer a Cristo, fazendo com que o seu coração se torne vaidoso. Diz assim: todos os reinos a ti serão dados. Faça algo, se prostre e me adore. Como vencemos o mundo? Como vencemos a carne? Como vencemos a vaidade do nosso coração? Certamente você nunca pode dizer assim: eu não sou vaidoso.
vendo uma peça de roupa, vendo uma bolsa, os homens vendo uma moto, vendo um carro, as mulheres uma nova sandália, aquela bolsa de grife. Será que você nunca disse, eu quero? Eu quero ter. Será que você nunca olhou para alguém e disse assim, que peça de roupa bonita, vestindo fulano? Ficava mais bonito se tivesse me vestindo. Será que você nunca pensou assim? Será que você nunca disse, por que ele tem e eu não tenho? Por que ela tem de mais engraçado do que eu não tenho o que ela tem? Bora confessar, né? O pessoal que está gravando aí pode cortar isso aqui depois. Todos nós já fizemos isso, né? Todos nós. Não vou dizer o dia não, mas estava passando num determinado local aí. Eu disse, que sapato bonito. Eu vou comprar um. Eu vou comprar um. Era para o meu orçamento. Eu vou comprar. Uma moça, me dá o número tal aí. Vê se acaba aqui no pé. Fiquei olhando, ficou bom em mim. Depois eu comecei a pensar. Eu ouço vários sapatos lá em casa. Mas depois já tem pensamento, tá bom, tem esse. É esse que eu quero. É um pensamento vaidoso. Nós queremos algo que nós, em certa medida, já temos. Não atende à nossa necessidade. Atende à vaidade, o orgulho presunçoso do nosso coração, da nossa carne, da nossa mente vaidosa. Depois o pessoal corta essa parte aí, é ruim confessar a pessoa, né? Nós somos vaidosos. E veja do que Cristo agora é cuidado. Todos os reinos se prostraram e adoraram. Todos eles. Como Cristo vence o mundo? Como Cristo vencerá a carne? Observe sua resposta. Ele agora faz uso de Deuteronômio capítulo 16, verso 13. Ele usa a palavra de Deus para vencer o desejo do coração. Ele usa a palavra de Deus para vencer o mundo. Ele usa a palavra de Deus para vencer o diabo. Ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele cultuarás. Só o Senhor é digno de toda adoração. Agora veja como é que se encerra agora a exposição. Veja o que está escrito no verso 11. E veja como nós torcemos a palavra de Deus. O verso 1 e 2 do capítulo 4 diz que Cristo estava 40 dias de jejum. Nós pensamos que o verso 11, os anjos foram lá com pratos de boa comida e deram a Cristo. Não é isso que o verso 11 está dizendo. Cristo não se curva ao diabo, ao anjo de trevas. Mas o verso 11 usa a mesma palavra servir, serviam, com o mesmo sentido do verso 10. Cristo não serviu ao diabo. Cristo não adorou ao diabo. Cristo não se curvou a um anjo de trevas. Mas os anjos de luz se curvam a ele. Olha o verso 11. Então o diabo deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviram e o adoraram. Toda a corte celestial diz assim: estamos diante de Deus. Como vencemos o mundo? Se colocando diante de Cristo,
vencermos as tentações dessa vida, servimos a Cristo para vencermos as dificuldades do nosso tempo, da nossa existência, dos nossos dias, do nosso mundo. Ninguém pode sair daqui vencedor sem servir a Cristo. Não pense que você pode vencer o mundo sem servir a Cristo. E aprenda com Cristo. Nós servimos a Cristo quando conhecemos e usamos a sua palavra. Se você pensa que pode responder às questões dessa vida longe da palavra de Deus, você estará sendo levado a um completo erro e a um completo engano. Só de posse da palavra do Senhor, que nos guarda, nós respondemos às questões do nosso tempo. Agora pela manhã, no encerramento da mensagem, eu disse que existem até aqueles que entre nós defendem concepções completamente contra a palavra do Senhor. São a favor do aborto, das questões progressistas do nosso tempo, lutam para defender as razões dessa vida. Mas lembre-se, você é cristão, você milita, é pela causa de Deus. O nosso coração está escravizado na cruz de Cristo. Nós somos servos dele e não do mundo. Estamos escravizados ao nosso Senhor. É Ele que controla os nossos atos e as nossas falas. Adoramos aquele que tudo pode e já não mais servimos ao mundo. Somos vencedores porque Cristo venceu por nós, inclusive ao diabo. E Cristo nos ensinou que devemos temer a Deus, obedecer a sua palavra e adorá-lo. Nunca poderemos ser vencedores se no fim de nossa vida e da nossa existência entre os homens não servirmos a Cristo. 3 implicações diretas do texto. Primeira delas, veja, nunca confie na força do seu braço. Mais precioso do que o pão que paira sobre sua despensa, e eu não quero dizer que isso não seja importante. Todos nós trabalhamos e trabalhamos duro para que passemos bem e haja pão em nossos lares. Mas muito mais precioso que o pão que alimenta o nosso estômago é o pão da vida que alimenta a nossa alma. Você pode até sobreviver sem pão, o pão dos homens, mas eu duvido que você possa sobreviver e escapar à glória sem provar do pão dos céus. Segunda implicação, veja, antes que nós pensemos que possamos, por sermos cristãos, tentarmos a Deus, ouçamos e aprendamos que a nossa vida e o nosso coração devem estar à disposição de nosso Senhor. E mais do que ser reconhecido pelos homens, boa coisa é servir e adorar ao Senhor e torná-lo conhecido de todos os homens. Então, antes que os homens nos conheçam, façamos nós Cristo conhecido no mundo. Que os homens nos vejam pela nossa fala, pela nossa voz e pelos nossos atos, Cristo reinando em nós, de tal maneira que quando eles nos olharem, não veja a nós, a João, a Maria, a Francisco, a Paulo. Eu nem sei se tem gente aqui com esse nome, mas que as pessoas olhem para nós e digam assim: eis um cristão, eis alguém que é a semelhança de Cristo. Terceira implicação, também não se esqueça disso. Você participa do culto não para ser visto. Se você vem para essa igreja para que os homens te vejam, não venha mais. As portas da igreja
da casa. Não venha para a igreja para ser visto, para ser notado, e nem falte à igreja para que as pessoas digam: ah, fulano faltou, o que será da igreja? Bendita é a igreja que se ancora em Cristo, mas maldito é o povo que se ancora em homens pecadores dessa vida. Essa igreja precisa de Cristo. Ela não precisa de você. Agora você precisa de Cristo, como sempre precisou desde antes. Guarde bem essas palavras. Humilhe seu coração, para que você se encontre como um verdadeiro servo do Senhor. Eu quero caminhar com você, sempre ao encontro do nosso Deus. Mas eu e você temos que caminhar de mãos dadas no caminho da redenção, no caminho de Cristo. Que o Senhor graciosamente continue nos abençoando, agora e para sempre. Amém. Fica de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.